Chile derrota por 2-1 e vaga para a próxima fase. Com o estádio Centenário lotado, o Peñarol venceu o Vélez por 1-0 e abriu vantagem nas semis. Em Buenos Aires, os uruguaios levaram virada e perderam por 2-1, mas saíram classificados para a grande final. Resta saber qual delas vai reviver os tempos de glória. Muito bem, essa trajetória da Libertadores de América que o Band Esportes transmitiu todas as rodadas, Juliana e Miller, é de suma importância, porque eu acho que o Santos, pelo menos na minha opinião, é o time mais credenciado desde o início da competição, mas principalmente pela vinda do Muricy Ramalho, que se encaixou, Silvio, com muita tranquilidade no elenco, dando o suporte emocional que a molecada do Santos precisava. Eu acho que o Santos se credencia. O Peñarol, não sei, o Peñarol teve muita sorte com o Vélez acabou perdendo aquele pênalti com o uruguaio Santiago Silva. El Tanque. Que jogou no Corinthians. Passou pelo Corinthians, mas foi muito mal, né? É verdade. Aliás, quero falar em El Tanque, quero mandar um abraço para o Gilmar Fubá, que também é um tanque. Betão, você também, Betão. Sou seu fã, Betão. Gilmar, você comprou o carro. Como é que foi o negócio do carro, Gilmar? Isso não quero falar não, meu. Eu tô aqui frente, esse assunto ali já foi, meu. Tá legal. Então o Gilmar falou. Se liga aí, meu. Se liga, eu quero falar. Gilmar falou que comprou o carro. Pô, dá um tempo. Dá um tempo. Tá certo. E professor Teixeira, na sua ótica, o que o Santos Futebol Clube amanhã, grande favorito, com todo o equilíbrio, na minha opinião, que o Muricy deu para o elenco, o que o Santos de fato precisa, com uma vantagem absolutamente importante, jogar o último jogo em casa, com mais de 40 mil torcedores ao seu lado, o Brasil criando uma corrente, uma espiral absolutamente positiva para que o Santos possa sair do Pacaembu, Juliana, campeão da Libertadores. Que conselho você daria no auge dos seus 50 anos de experiência no futebol, com o seu pupilo que está nos assistindo, Muricy Ramalho, que você levou para a seleção brasileira? É fácil dar sugestões. A gente precisa estar vivendo o dia a dia para poder tomar uma decisão como o Muricy tem condições de fazê-lo. Na minha opinião, o Santos precisa só de uma coisa: jogar. Jogar, vírgula, sem medo. Jogar como ele tem jogado todas as demais partidas. Se ele o fizer, sem dúvida nenhuma, ficará menos difícil. Veja bem, eu não estou falando mais fácil, menos difícil, para que ele consiga essa vitória final. O Santos tem condição, os seus jogadores, apesar de novos, já têm uma maturidade e uma apresentação durante o jogo grande. Essa apresentação faz com que todos os demais tenham confiança no time do Santos. Eu estou torcendo, sem dúvida nenhuma. Se tivesse que dar um conselho para o Muricy Ramalho nesse momento? Jogar como jogou até hoje. O Muricy, inclusive o ano passado, sinceramente, no dia da decisão, me perguntaram qual seria o resultado mais favorável. Eu falei, os dois clubes têm a mesma condição. O Fluminense leva uma vantagem porque tem o Muricy. E amanhã, o Muricy está do lado do Santos. Estando do lado do Santos, as coisas ficam menos difíceis. Agora, Juliana, mas uma final é diferente. O clima é diferente. A gente tem, eu citei no começo do programa o Estudiantes com o Cruzeiro, eu citei o Olímpia do Paraguai com o São Caetano e outros exemplos, o próprio São Paulo Futebol Clube na década de 70, quer dizer, Libertadores, ou em 94, o Palinha perde um pênalti contra o Chilaver e o São Paulo acaba, o São Paulo que era bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial, quer dizer, tem um peso diferente uma final de Libertadores, mesmo o Santos sendo considerado favorito. Tem um peso diferente, sem dúvida nenhuma, é uma responsabilidade grande, mas assim,
E todo o favoritismo não pode virar contra o Santos, né? Então acho que o Muricy tem que seguir o trabalho que ele vem fazendo. Amanhã o Ganso joga. Eu estava até conversando com meu amigo aqui para saber se teria alguma diferença, né, dentro de campo. Será que o Muricy ia segurar um pouco mais o time? Eu ia soltar? De repente, com o Ganso, acho que o time vai mais para cima. Eu acho que não tem que segurar. Na minha opinião, eu quero ver um futebol, eu quero ver o Santos indo para cima. Essa coisa de retrancar com medo de tomar, não acho que o Santos tem total capacidade de jogar solto e arriscar. Silvio Baroni, na tua ótica, o Santos, você que é São Paulino, mas acompanha o futebol e patrocina o futebol no Brasil todo, tem na sua biografia um tricampeonato de Libertadores e um tricampeonato mundial. É diferente jogar uma final, é diferente jogar com um time sul-americano, mas principalmente com a ascensão do futebol uruguaio, precisamos ter muita cautela, como bem disse o professor Teixeira, Juliana, né? Ah, com certeza, né? Mas eu já vi algumas vezes o Muricy dizendo que com bola é uma coisa, sem bola é outra coisa, né? O jogo. Então, eu não acho que o Santos vai para cima amanhã, na minha opinião. O Muricy vai ficar esperando, tanto quanto eles também. Acho que eles então vão ficar jogando lá atrás. E realmente é um peso muito importante, né? O time sul-americano, o Uruguai está crescendo mesmo. Então, eu acho que o jogo vai ser muito parelho amanhã. Não vai ser muito fácil não para o Santos. Mas eu acho que o Santos ganha. Eu acho que o Muricy... Pode falar. Eu acho que o Muricy vai entrar jogando assim, vai ficar esperando o jogo do adversário, entendeu? Eu tenho isso comigo. Não vai ser muito fácil o jogo amanhã, não. Tenho certeza de que não vai ser fácil. Agora, eu fico pensando no Muricy. A gente está falando tanto do Muricy aqui. Aí o Muricy foi campeão paulista no São Caetano, foi campeão no Náutico, foi campeão no São Paulo, campeão no Fluminense, campeão no Santos. Rogério Dezembro, você que estava lá no Palmeiras naquela época, por que você acha que ele só no Palmeiras não foi campeão? Eu não sei te responder, mas é uma pena, porque o Muricy é um profissional, é uma pessoa excepcional. Foi uma pena para o Palmeiras ter perdido o Muricy como profissional, e sorte do Santos que tem ele a seu lado amanhã. E eu acho que ele vai ser uma final. Exatamente, final é uma coisa onde, se os nervos estiverem equilibrados, time por time, acho que todo mundo concorda aqui que o Santos é mais time que o Peñarol. Sem dúvida. Então, se o Santos tiver personalidade, calma, tranquilidade para jogar o seu futebol, ganha o jogo amanhã e leva o título para casa. Eu acho que o Muricy é um fator determinante para que o Santos tenha essa tranquilidade, essa calma e leve. Vamos lembrar o jogo final do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense. O Fluminense suou para ganhar do Guarani, que já estava rebaixado, mas ganhou de 1-0. E é isso que o Santos precisa fazer amanhã, lição de casa. Xandão, me diga uma coisa, ouvindo todos esses, antes da gente ir para o intervalo, ouvindo todos esses depoimentos, você que está lá no campo, está vivendo, é um garoto em ascensão, o Santos vive, junto com seus meninos da Vila, um momento importante da história desse elenco, desse time. Entra diferente numa final? Entra diferente com o time uruguaio? Olha, final, a gente sabe a importância que é, né? Uma final de uma Libertadores. É claro que envolve muitas outras coisas, né? Do que um outro jogo qualquer. Não qualquer, né? Uma semifinal de Libertadores também é um jogo que também envolve muita coisa. Mas numa final, sabendo da importância que é, né? Para esses garotos aí, né? A maioria... muitos jovens, né, muitos aí com 20 anos, até menos, né, o caso do Neymar, sabe da responsabilidade que é, mas também sabe como o sentimento de colocar o nome na história. Eu acho que isso aí é o que mais conta nesse momento, né, com tão pouca idade, ter a oportunidade de colocar seu nome na história do clube para sempre. Eu acho que isso aí é o que mais conta nesse momento. Então, todo jogador hoje que está na concentração, que está nos acompanhando lá, deve estar colocando com isso na cabeça, né? Quer dizer, eu estou entendendo que você também está torcendo pelo Santos e o elenco São Paulo também torce pelo Santos e pelo Muricy, né? Eu torço, eu admiro muito o trabalho do Muricy. Para mim, eu não tive a oportunidade ainda de trabalhar com ele, mas para mim é um treinador respeitável, admirável, né? Eu acho que não para mim, para todos, né? Por tudo que ele já fez no futebol.
Então eu torço muito por ele. Consequentemente, vou estar torcendo pelo Santos por ele estar hoje trabalhando no Santos. Isso é legal. Mas eu vou acompanhar essa partida. Com certeza vai ser uma partida emocionante, né? Uma final de Libertadores. Como você mesmo disse, o futebol uruguaio está numa crescente muito grande. Peñarol está mostrando também o porquê chegou na final, não foi à toa. Então vai ser uma partida muito, muito bacana, muito legal de se acompanhar aí. E não é muito comum a gente ouvir isso de um jogador falando que vai torcer por um rival, né? O Santos não é assim, um rival assim do São Paulo. Até porque meu pai também é santista. Ah, é? Meu pai também é santista. Se bobear, você também era quando era criança. Não, eu sempre fui São Paulino. Desde criança tem até foto para comprovar, não tem como. Não, tô brincando, mas é legal a gente Claro ver um jogador falar assim, porque o torcedor, de um modo geral, aquele cara que é meio pancada, que só tem meio cérebro, né? Ele escuta às vezes o jogador do time dele falar que vai torcer pro outro, quer matar o cara, quer expulsar do clube. Tá acontece certo. isso. Mas, Alex, é que no caso do Santos, o Santos tem essa empatia com grande parte das outras torcidas, né? Sem dúvida. Um Corinthians na final da Libertadores, palmeirense nenhum torceria a favor, e vice-versa, nem São Paulino. Então eu digo assim, se fosse o Corinthians na final, eu não estaria falando o que eu estou falando Você aqui. falaria que torceria pro Peñarol de camisa do Uruguai e tudo, Com não é isso? certeza. Exatamente. Fala, Ju. Fala, Juliana Rios. Vamos entrar para um break. Pode falar, Ju. Não, eu queria perguntar como é que foi o trabalho com o Muricy no São Paulo. E assim, se é o que realmente o Muricy passa pra gente, pelo menos da imprensa, de que ele tem um bom relacionamento com os jogadores. Desculpa, Juliana, não entendi a pergunta. Você consegue passar pra ele, Ele tá dizendo o seguinte: como é que é o teu relacionamento com o Muricy, se o Muricy consegue passar toda essa experiência para os jogadores? Eu vou pedir pro Xandão responder na volta do break, porque nós temos que ir para o intervalo. Tá tão gostoso aqui. Jair, não dá para parar. A gente quer ir direto aqui. Mas precisa. Então a gente volta do intervalo e o Xandão vai responder a sua pergunta. A Juliana, que já tem que voltar lá para o estúdio do Band Esporte para fazer as suas gravações, mas eu vou te pedir para a volta do intervalo, você está aqui para fazer novamente a pergunta. Tá bom? Quero agradecer o Silvio Baroni, presidente da CIL. Depois ele vai lá para o lounge. O Pedro Morelli vai assumir aí a cadeira mais conectada, né? Uma conexão impressionante, cheia de fios e cabos elétricos atrás da CIL. Temos cabos por tudo que é lado aqui. É tudo CIL aqui. Obrigado, Silvio, pelo carinho. Obrigado por você investir no futebol. A gente fica, todos nós que vivemos do futebol, do esporte, queremos agradecer a você e que seus fios se multipliquem de maneira absoluta. Muito e muito, você e sua família são muito queridas pelo mundo do esporte e do futebol. Obrigado, Beco. Obrigado, boa noite para vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estamos aí, a CIL tem prioridade no futebol e vai continuar direto no futebol mesmo. Pelo menos é a nossa ideia, né? Tá certo, tá certo. Obrigado, boa noite a todos. Vamos logo criar o Gol CIL aqui no Encontro de Craques, se Deus quiser. Vamos lá, vamos entregar os melhores fios, um troféu da CIL, se Deus quiser, aqui no Encontro de Craques, para toda a comunidade elétrica, os colocadores, enfim, as lojas, a Santa Efigênia inteira aqui em São Paulo, no Brasil todo, a Rua da Consolação, enfim. É para você que o Silvio faz tudo isso, é para você que o Silvio investe, para que você possa ter uma qualidade melhor de vida, evidentemente, e também uma qualidade melhor no esporte. Obrigado, viu, Silvinho? Valeu. Bom, a gente vai para o intervalo comercial e a gente volta, eu vou lá para o lounge, a gente volta aqui com a pergunta da nossa Juliana Rios para o Xandão. E você, não sai daí porque é muito rápido e o papo está muito bom. A gente volta já.